Você já ouviu algo dos seus pais que ficou ecoando na sua mente por anos? Algo que parecia normal, mas que no fundo machucou mais do que deveria. Pais deveriam ser nosso porto seguro, as pessoas que nos acolhem quando tudo dá errado, aquelas que nos ajudam a entender quem somos. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Muitos pais dizem frases emocionalmente prejudiciais sem perceber o impacto profundo que isso causa. E o pior, quando somos crianças, não temos comparação. Então acreditamos que aquilo é normal, que é assim mesmo, que o problema somos nós. E é exatamente aí que o dano começa. Hoje vamos falar sobre frases tóxicas que pais dizem e que podem causar marcas psicológicas profundas, marcas que muitas pessoas carregam até a vida adulta, sem entender de onde vieram. Se você já ouviu alguma delas, saiba de uma coisa: não foi culpa sua. 1. Você está horrível. Você já ouviu aquela expressão, um rosto que só uma mãe poderia amar? Ela existe porque, teoricamente, pais deveriam apoiar a aparência dos filhos, não atacá-la. Quando um pai ou uma mãe critica diretamente a aparência de um filho, algo perigoso acontece. A insegurança nasce cedo e cresce silenciosamente. A mente da criança começa a criar perguntas dolorosas. Eu sou feio? Tem algo errado comigo? Será que as outras pessoas pensam o mesmo? Essas frases não ficam no passado. Elas se transformam em problemas de autoestima, imagem corporal e autocrítica constante no futuro. 2. Você é um esquisito. Essa frase vai muito além de uma simples ofensa. Ela transmite a ideia de que você não se encaixa, você é errado, você não deveria ser quem é. Para uma criança, isso é devastador. Ela não entende que diferenças existem. Ela entende apenas que ser ela mesma não é aceitável. E então começa o processo de se esconder, de se moldar, de se anular. Muitas pessoas crescem tentando desesperadamente se encaixar, porque em algum momento aprenderam que ser autêntico não era seguro. 3. Você é muito imaturo. Agora pense nisso. Você tenta conversar, expressar uma opinião, fazer um pedido, e a resposta que vem é essa. O que você sente? Vergonha? Desprezo? Humilhação? Essa frase passa uma mensagem clara. Você é inferior. Você não é capaz de pensar direito. Seu jeito de sentir está errado. Nenhuma criança deveria ser envergonhada por suas emoções, gostos ou atitudes que não causam dano a ninguém. Quando isso acontece, o resultado costuma ser um adulto que duvida de si o tempo todo. 4. Vou te mandar para um internato. Essa frase aparece em filmes, em séries, mas também aparece na vida real. E quando um pai diz isso, o que a criança entende não é disciplina. Ela entende abandono. A mensagem por trás é clara. Eu não quero você aqui. Você é um problema. Eu desisto de você. Isso cria uma ferida profunda de rejeição. E muitas vezes essa ferida se transforma em medo constante de ser descartado pelas pessoas. Quando fizer 18 anos, vou te colocar para fora. Tecnicamente, 18 anos marcam o início da vida adulta. Mas, emocionalmente, poucas pessoas estão preparadas. Quando um pai diz isso, o jovem passa a se sentir um peso, um fardo, alguém que atrapalha. Surge a culpa, o pensamento de que a família seria melhor sem ele. Isso pode gerar adultos que aceitam qualquer coisa, qualquer relação, qualquer trabalho, apenas para não incomodar. 6. A culpa é sua. Essa é uma das frases mais destrutivas. Quando um pai se coloca como vítima e joga a culpa no filho, algo perigoso acontece. A criança começa a acreditar que ela é o problema do mundo. Ela cresce tentando compensar, agradar, se sacrificar. Muitos adultos extremamente sobrecarregados emocionalmente aprenderam isso cedo. Se algo deu errado, a culpa é minha. 7. Me respeite. Respeito é importante, mas respeito imposto pelo medo não é respeito. Quando pais tóxicos exigem respeito apenas por serem mais velhos, a mensagem é confusa. Não questione. Não pense. Obedeça. Isso ensina que a autoridade nunca deve ser questionada, mesmo quando está errada.
E isso pode levar a relações abusivas no futuro, onde a pessoa acredita que precisa tolerar comportamentos injustos. 8. Faça o que eu mando, ou... Essa frase é uma ameaça. Ela anula completamente as necessidades, desejos e sentimentos da criança. O que fica é a sensação de não ter valor, não ter voz, não ter escolha. Crescer ouvindo isso forma adultos que têm medo de dizer não e dificuldade de impor limites. 9. Você é péssimo nisso. Esporte, arte, estudo, qualquer coisa. Quando pais criticam de forma destrutiva, o efeito é imediato: insegurança. A criança começa a se sentir incapaz, ansiosa, e muitas vezes desiste antes mesmo de tentar. Isso cria adultos que acreditam que não são bons em nada, mesmo tendo potencial enorme. A verdade que precisa ser dita. Se você ouviu alguma dessas frases, isso não define quem você é. Pais também erram. Alguns repetem padrões, outros machucam sem perceber. Mas agora você sabe. E consciência é o primeiro passo para a cura. Se você chegou até aqui, eu quero que você respire fundo por um instante. Porque ouvir tudo isso, reconhecer essas frases, perceber que talvez elas fizeram parte da sua história, não é fácil. Muitas pessoas passam a vida inteira sentindo um peso emocional que não sabem explicar. Uma sensação de inadequação, de não ser bom o suficiente, de precisar se esforçar o dobro para merecer amor, respeito ou aceitação. E só agora começam a entender de onde isso veio. A verdade é que palavras criam raízes, especialmente quando vêm de quem deveria nos proteger. Quando somos crianças, o cérebro ainda está se formando. A identidade ainda está sendo construída. E tudo o que ouvimos se transforma em verdade absoluta. Não existe filtro. Não existe comparação. Existe apenas a voz dos pais, ecoando dentro de nós. E muitas vezes essa voz continua falando mesmo quando eles não estão mais presentes. Ela aparece quando você se olha no espelho, quando tenta algo novo, quando pensa em se expressar, quando sente medo de errar, quando sente culpa por existir do jeito que é. Mas aqui está algo muito importante que talvez ninguém tenha te dito antes. Você não nasceu acreditando que era insuficiente. Isso foi aprendido. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Reconhecer que certas falas foram tóxicas não é desrespeito, não é ingratidão, não é vitimismo, é consciência. É perceber que algo te feriu, mesmo que não tenha sido a intenção. E que agora, como adulto, você tem o direito de cuidar dessas feridas. Talvez seus pais tenham feito o melhor que podiam com o que tinham. Talvez eles também tenham sido feridos. Talvez eles nunca tenham aprendido a amar de forma saudável. Mas nada disso apaga o impacto que essas palavras tiveram em você. E você não precisa continuar carregando isso. Você não precisa continuar tentando provar seu valor. Não precisa se moldar para caber. Não precisa se diminuir para ser aceito. Você não é um problema a ser corrigido. Você não é um erro. Você não é difícil demais. Você é uma pessoa que aprendeu cedo demais a duvidar de si. E talvez, só talvez, hoje seja o dia de começar a mudar essa história. A mudança não acontece de uma vez. Ela começa com pequenos momentos de consciência. Quando você percebe aquela autocrítica automática e pensa: essa voz não é minha. Quando você sente culpa por colocar limites e lembra: eu tenho o direito de me proteger. Quando você sente medo de ser quem é e escolhe, mesmo assim, dar um pequeno passo em direção à autenticidade. Isso é reprogramação emocional. Isso é cura. E não, você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está sozinho. Milhares de pessoas estão passando exatamente por esse mesmo processo agora. Despertando, questionando, reconstruindo. E se este vídeo te ajudou, mesmo que um pouco,
então ele cumpriu seu propósito. Se você se sentiu visto, compreendido ou acolhido aqui, curta o vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento, cura emocional e crescimento pessoal com a gente. E não vá embora ainda. Tem um próximo vídeo aparecendo na tela agora que aprofunda exatamente esse tema. E pode ser a peça que faltava para você entender ainda mais sobre si mesmo. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por se permitir sentir. E lembre-se, você não é o que disseram que você era. Você é quem você escolhe se tornar a partir de agora. Nos vemos no próximo vídeo.